Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Quando nós trazemos para o programa Fé e Vida hoje, esse tema da importância da oração é exatamente para te despertar para uma reflexão que se faz necessária em nossos dias. Temos rezado como convém, a nossa oração tem sido autêntica, sabemos orar e se não sabemos, confiemos no ensinamento que já foi dado. Abramos o nosso coração, pensemos nas nossas necessidades pessoais, confiando na misericórdia de Deus Pai, oremos a oração ensinada por Jesus, que é a oração do Pai Nosso. Mas eu dizia no bloco anterior, e é importante ressaltar isto aqui na Sagrada Escritura, para que a gente possa ampliar a nossa compreensão. Hoje está comigo aqui no programa o Hernani, eu quero conversar com você também sobre esse assunto, Hernani. Se você tiver alguma dúvida, alguma inquietação em relação ao assunto, pensar em algo pode interferir para que essa nossa conversa ajude você que está em casa. Algumas considerações importantes eu quero fazer. Por exemplo, nos versículos 14 e 15, olha que curioso, da oração que nos for ensinada por Jesus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Aqui é curioso, porque Jesus ensina a rezar. E dentro da oração, Hernani, ele coloca uma condição. Muitas vezes a gente pede o perdão de Deus. Todo mundo, conhecendo as próprias misérias, sempre se apresenta diante de Deus e peça que o Senhor me perdoe, que a misericórdia do Senhor me visite. Eu não quero que as minhas faltas e as minhas misérias me conduzam ao inferno. Eu quero me confiar à misericórdia do Senhor. Muitas vezes as pessoas pedem esse perdão a Deus. As pessoas sempre falam, eu não mereço, pela minha vida e pela minha história, eu nem teria condições de ir aos céus. As pessoas reconhecem. E Jesus, quando ele ensina a rezar, ele impõe uma condição que é muito importante. O que ele coloca? Aprende a perdoar o outro. É exigência, é condição. Você pede as coisas para Deus constantemente. Deus te pede que perdoe o outro, para que você possa realmente experimentar tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Então, assim, perdoar é condição de Deus, para que Ele nos perdoe. A gente pede o perdão dele, a condição que Ele impõe é o seguinte, tudo bem. E Deus é inclinado a perdoar, Ele é misericordioso. Mas Ele diz para nós que a condição é que nós também aprendamos a perdoar o outro. Tem até parábolas, né? Alguém que devia pediu perdão para o rei perdoou, depois alguém devia para aquela pessoa que estava devendo ao rei, e a pessoa maltratou, a pessoa mandou jogar na prisão, torturou, maltratou. Os servos do rei, quando viram, voltaram ao rei e contaram a história. Poxa, aquele homem que se usou de misericórdia com ele aqui, foi incapaz de se solidarizar com o choro e o pranto do outro que pedia a ele também um prazo. Verdade. Olha que curioso. E aí o rei chama, né? O superior chama e cobra, mas vem cá. Como que você é capaz de pedir perdão, de me pedir socorro e auxílio, ou de perdoar a dívida, e você ser capaz de ser sensível com o outro que também estava na mesma situação que você? Às vezes a gente esquece que o outro passa pelas mesmas situações que nós. Verdade. Muitas das vezes a gente faz as nossas orações, mas as nossas atitudes não condizem, né, Padre? E aí, isso que me chama a atenção. Jesus, ele é muito intenso no ensinamento dele. Ele coloca dentro da oração, Senhor, ensina-nos a rezar. Ele fala assim, ó, Pai nosso que estás no céu. E ele começa, santificado seja o vosso nome. Ou seja, quando a gente reza, a gente tem que reconhecer que Deus é santo, o santo do santo. Verdade. Venha a nós, ó Pai, o vosso reino. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Né? E aí a gente vai fazendo a oração e Jesus coloca dentro do ensinamento. Mas aqui tem uma condição.
Vocês querem o perdão? Peçam esse perdão conscientes de que vocês precisam perdoar uns aos outros também. Então, perdão é condição para receber o perdão de Deus que nós clamamos sempre na oração que Jesus nos ensinou. Jesus sabe que a gente sempre está pedindo o perdão de Deus. Depois, uma outra coisa que me chama a atenção é, na conclusão e lá mais adiante, quando já terminou esse ciclo da oração do Pai Nosso, o Evangelho começa trazendo outros ensinamentos. Jesus começa a trazer outros ensinamentos. Ele fala assim também: tomem cuidado na hora que vocês rezam. Tem muita gente por aí achando que está rezando e não está. Seja sutil na oração, né? É muito interessante. Lá no início, Jesus falou assim, ó: ao invés de vocês ficarem se apresentando diante de todo mundo, sejam discretos na oração de vocês. Basta confiar em Deus, porque até dentro do seu quarto, com a porta fechada, se a sua oração for sincera e confiante, você vai experimentar a misericórdia de Deus, nosso Senhor. E aí isso me chamou muita atenção. Jesus falar da sutileza na oração. Ensinar como rezar e colocar a condição. Para se receber o perdão de Deus é preciso aprender a perdoar. E eu sempre digo, Hernani, que o perdão ele nos parece muito caro, né? A gente tem dificuldade de perdoar as pessoas. Verdade. Mas o mais curioso é que quando você consegue se libertar do mal que a outra pessoa te fez experimentar, você que está se fazendo bem. Dar o perdão ao outro vai fazer bem para mim mesmo. Porque se eu não consigo te perdoar pelo ferimento que você me causou, porque você não viu o todo que estava no meu pensamento, na minha forma de compreender as coisas, você acabou me decepcionando porque eu tinha expectativas em relação a você, e aí eu não abro mão disso e fico magoado, fico ressentido, fico cheio de ódio em relação a você, isso que eu estou sentindo está fazendo mal para mim. E pode me tornar uma pessoa melhor se eu for vingativo, porque eu vou querer fazer mal a você. Então, se você tinha errado contra mim, maior será o meu pecado. Então não adianta, é melhor que eu me liberte e aprenda a deixar as coisas para trás, deixar as mágoas, os ressentimentos, para que eu possa contar também com a misericórdia de Deus, que não leva em conta as minhas burradas, as minhas misérias, as nossas burradas. É importante a gente levar em conta isso da oração do Pai Nosso. E Jesus continua, depois da oração do Pai Nosso, dando algumas recomendações. O jejum. Tem gente rezando errado e fazendo jejum errado. Tem gente fazendo jejum e tocando a trombeta. Está errado isso. Que o nosso jejum seja sutil, que seja algo entre nós e Deus, se a gente sente necessidade de fazer um sacrifício. Se essa experiência é de gratuidade. Depois, o texto continua alguns ensinamentos que eu não li, que eu acho curioso. Por exemplo, Deus é o nosso único tesouro, né? E lá no versículo 24... depois da oração do Pai Nosso, nesse capítulo 6, Jesus fala assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará ao outro. Jesus nos fala da importância de se desapegar, né? Não junteis para vós, diz o versículo 19, um pouco antes, tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Jesus vai dando ensinamentos de como a gente deve ser desapegado, para que a nossa oração alcance o coração de Deus. Seja desapegado, sermos desapegados. Servir a dois senhores, às vezes a gente quer ser pessoa de oração, quer participar da vida da igreja, mas a gente é profundamente apegado ao dinheiro, às coisas. A gente quer poder, quer ter estruturas. E aí, a oração de Jesus, depois do Pai Nosso, nos recomenda confiança na providência de Deus Pai. Confiança. E assim a gente vai para o nosso intervalo, nesse segundo bloco, dizendo para você, traga o seu copo com água para junto da nossa TV, para que no final a gente possa fazer as orações e dar a bênção. Eu retomo esta reflexão após o nosso intervalo.